Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que você passou de ontem? Hoje, dia 2 de julho. Vamos mais uma vez, né? Buscar a palavra do Senhor, buscar as palavras da nossa Bíblia, do nosso manual de instrução para a nossa vida. A Bíblia é nosso manual de instrução. Ali tem como a gente evitar as coisas, como a gente melhorar as coisas, como a gente buscar mais a Deus, como a gente ser verdadeiramente filhos de Deus, como ser verdadeiramente cristãos, né? A partir de Cristo, né? Cristo veio para cumprir a lei. Então, agora a lei não vigora mais, agora é Cristo. A lei era olho por olho, dente por dente, né? E Cristo vem modificar, ou seja, ele veio transformar aquilo que era ruim em coisas boas, em bênçãos, né? Em salvação. Deus veio, né? Jesus veio para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. E só Ele tem essa salvação, gente. Fora dele não há salvação. Então não se engane. Comece a ler a Bíblia. Divulgue a Bíblia. Fale da Bíblia para as outras pessoas, porque somente ela que trará a nossa salvação. Porque nós teremos mais conhecimento sobre Jesus. E hoje nós vamos falar bastante sobre perito, né? Conhecimento, olha que legal. Então vamos lá, capítulo 22, terminando hoje. Vamos ver se a gente consegue terminar. Versículo 17. Vamos lá. Preste atenção, ouça as palavras dos sábios e aplique sua mente à minha instrução. Preste atenção, ouve as palavras dos sábios e aplique sua mente à minha instrução. Há com crase ainda, ó, para as minhas instruções. O que ele quer dizer com isso? O que é prestar atenção? Prestar atenção é diferente de você ouvir. Prestar atenção é você voltar os seus ouvidos. Ouvir é entender, é ter entendimento. Não é simplesmente ouvir com os ouvidos aqui que ele fala. É para você aplique a sua mente. Né? Ouça as palavras dos sábios e aplique a sua mente. Ou seja, no seu coração. O quê? A minha instrução. Ao meu conhecimento. O que é aplicar o coração ao conhecimento? Lembra que lá em Provérbios dizia que quem guarde as minhas instruções, lá no começo, guarde as minhas instruções na tábua do seu coração. Então, se você está seguindo comigo desde o começo, você vai ver lá que tem lá, em Provérbios, lá no comecinho. Guarde as instruções na tábua do seu coração. E aqui ele fala, aplique, né? E aplique o coração, o meu ensino. Aplique o coração ao meu ensino. Veja, tudo que nós fazemos está relacionado às nossas emoções. Lembra que eu dizia ontem que as nossas emoções, a nossa alma é que sente as emoções, e as emoções elas vai e volta para o corpo, né? Porque é a alma que domina o corpo, que governa o corpo. Então, quando a gente fala que as nossas emoções que vão nos dirigir. Por exemplo, veja como nós estamos fazendo, então, né, relacionado às nossas emoções. Por exemplo, no trânsito. No trânsito é uma maravilha para você saber como é que estão as suas emoções. Por exemplo, eu fico bravo, né? Eu me revolto. Eu buzino. Quero acelerar mais. Quero xingar. Então, se eu fico bravo, então gerou o quê? Uma emoção de revolta. Então, qual é o meu comportamento nessa emoção? Percebe? Então, o comportamento dessa emoção que eu senti, ele vai o quê? Ele vai fazer a materialização dessa emoção. Ou seja, você vai materializar. Ou seja, é como se fosse pegar, né? Material você pega. Então, o que você fez? Você pegou essa emoção, o que você fez? O que você materializou lá dentro de você? O que você fez com essa emoção? Então, por exemplo, a pessoa no trânsito, você fica bravo e aí você faz o quê? Buzina, acelera mais, xinga. Então, isso é a materialização da emoção. Aí, se eu tô contente, se eu tô feliz, aí eu chego, abraço a pessoa,
Essa felicidade materializou o quê? No abraço, no sorriso, né? Então, veja. Então, quando eu falo colocar no seu coração as minhas instruções, é colocar as emoções e materializar essas instruções e esse ensinamento, né? Então, quando ele fala aqui, coloque, né? Aplique a sua mente às minhas instruções. Então, quer dizer, colocar as emoções e materializar essas instruções e esse ensinamento que ele está nos dando aqui. Então, materializar aquilo que existe no mundo nosso interior. Né? Materializar o que existe no meu mundo interior. Tá? O que eu recebo do mundo exterior, quando eu ponho para dentro, eu materializo no meu mundo interior e aí eu ponho para fora de novo. Né? Então, lembra que falamos de lavar o coração. Quando nós precisamos lavar o nosso coração, por quê? Porque eu olho para o meu comportamento e eu sei como é que está o meu coração. E aonde eu estou colocando as minhas emoções. Né? Então, vamos materializar o nosso coração nas instruções de Javé, nas instruções de Deus. Né? E aí nós vamos colocar para fora, né? Do interior para o exterior, ou seja, né? Porque quando eu coloco do interior para o exterior, eu vou fazer com o quê? Com as minhas atitudes e principalmente com a minha boca, com aquilo que eu vou falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, onde eu estou colocando, né, as minhas emoções? E aí nós vamos colocar para fora, do interior para o exterior. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, como estão os nossos comportamentos? Como eles estão? Né? Eles estão sendo materializados. Nós estamos materializando os ensinamentos, as instruções que estamos ouvindo do Deus da vida? Ou estamos materializando, né? Que depois nós vamos ter outro versículo que vai falar bem isso também. Ou nós estamos materializando as coisas ruins do mundo? Né? As coisas do Deus da vida é de bondade, é de amor, de benignidade, de mansidão, de amor próprio, né? Porque se eu não tenho amor próprio, ou seja, se eu não me amo, como é que eu vou conseguir amar o outro? Se eu não me amo, eu vou só estar materializando as coisas que não é amor também para as outras pessoas, porque não dou aquilo que eu não tenho. Percebe? Né? Então, ou ainda é de xingar, de bater, de fofocar, né? Então, o que eu estou fazendo? É do Deus da vida o que eu estou falando? As instruções que eu estou ouvindo, que eu estou repetindo, é do Deus da vida, de bondade, de mansidão, de amor? Ou é de xingar, de bater, de fofocar, de não perdoar, de julgar, de mentir? Então, veja, nós precisamos lavar o nosso coração todos os dias. Todos os dias tirar essas coisas ruins que estão dentro do nosso coração. Aquilo que nós materializamos de ruim lá dentro, tira para fora. Né? Porque quando a gente pega, porque lembra que não é o outro, né? Então, o que eu estou fazendo com a emoção que o outro gera em mim? O outro gerou uma emoção em mim, mas aí vai depender de mim. O que eu vou fazer com o que o outro está fazendo comigo? Porque o outro tem problema, ele está falando aquilo que ele está sentindo também. Percebe? Muitas vezes você fala assim, o que o outro vai pensar de mim? O outro não vai pensar nada, é você que está pensando desse jeito. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, olha assim, é muito interessante. Preste atenção, né? Ouve e aplique a sua mente à minha instrução. E o versículo 18 fala assim, você vai gostar de guardá-las na memória e tê-las de cor na ponta da língua. Ou seja, será uma satisfação, né? Tê-las na ponta da língua, guardar na memória, ter na ponta da língua como um hábito as coisas de Deus. Porque ele fala, lembra? Aplique sua mente à minha instrução. Daí ele no 18, você vai gostar de guardá-las na memória e tê-las na ponta da língua. Ou seja, virou um hábito. Né? Aquilo que eu... O que é um hábito? Aquilo que eu não preciso nem pensar mais. É tão automático que já virou um hábito na minha vida. Né? Que eu faço todos os dias. Porque o que? Se tornou um hábito. Então, independente do que me aconteça, eu não reagirei diferente. Ou seja, dependendo do que me aconteça no trânsito, independente do que me falam, do que me colocam, porque é a pessoa que está colocando, não sou eu. Eu sou o quê? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha identidade. Então, para que eu vou revidar o que a pessoa fala e eu já vou querendo dar o troco? Né? Não, eu sou sensata. Eu sou a pessoa que vou pensar, refletir. Isso, gente, é treino mesmo, Eu estou falando aqui para você
Mas eu também tenho que treinar minhas emoções, porque não é fácil. Não é fácil. Mas é maravilhoso. Quando se torna um hábito, é maravilhoso, né? Então, aqui, ó, independente do que me aconteça, eu não reagirei diferente, porque as instruções e ensinamentos estão dentro da onde? Do meu coração. E a minha língua põe para fora o que o meu coração está cheio. E o que vem do mundo exterior não reflete mais o mundo meu interior. Ou seja, o que eu recebo do mundo lá fora não está refletindo mais o que está dentro de mim. Então, eu sou uma nova criatura. Em Deus, eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Então, eu não preciso ficar remoendo aquilo que me acontece, porque não se trata de mim, mas do outro. E tá tudo bem. É o que o outro pode dar. É o máximo que ele pode dar. Se a pessoa te xingar, te ofender, você fala só a paz para ele. A paz de Cristo para você. Ou não fala nada. Né? Então, não fique revidando. Porque a gente já viu muitas coisas acontecer, principalmente no trânsito. Muitas brigas, muitas mortes podem ser evitadas por conta das emoções, da gente dominar nossas emoções. Você já pararam para perceber? Pararam para pensar? Quantas pessoas foram assassinadas por um momento de emoção que não soube dominar dentro delas e mataram as outras pessoas? E aqui, olha, eu vou instruir hoje você para que, versículo 19, vou instruir hoje você para que em Javé esteja a sua confiança. Escrevi para você 30 máximas sobre conselhos e conhecimento. Então, além de todo esse provérbio que a gente está lendo, nós estamos no capítulo 22. Aqui no capítulo 22, ele vai escrever mais 30 máximas. Ou seja, ele pegou todos os provérbios que nós estudamos até agora, ele pega e já pega mais 30 provérbios, vamos dizer assim, mais 30 provérbios, né? 30 máximas sobre conselhos e conhecimento, para que aprenda a observar e falar corretamente e poder informar fielmente a quem enviar você. Ou seja, aprenda a observar e falar corretamente. Falar corretamente por quê? Porque o nosso coração vai falar daquilo quer dizer, a nossa boca vai falar daquilo que o coração está cheio, né? Então, você poderá falar corretamente aqueles que porventura serão enviados a você, aqueles que você vai encontrar no seu caminho, né? Então, essas 30 máximas. Olha que interessante. Ele começa aqui e a gente já viu, né? A gente já viu essa aqui, uma das 30 máximas, que é a primeira. Ele fala assim, ó: não explore o fraco por ser fraco, e nem oprima o pobre no tribunal, porque Javé defenderá a causa dele e tirará a vida daqueles que o tiverem oprimido. Olha só. Então, ao fraco precisamos o quê? Dar apoio, ensinar a serem fortes. Mas nós precisamos buscar também essa fortaleza para que a gente possa, né? Então, ele fala aqui, ó, para que você aprenda e observe a falar corretamente. Está lá no versículo 21, o que eu acabei de ler, né? E para poder informar o quê? Fielmente a quem enviar você. Aí no 22 e 23 ele fala assim, ó, não explore o fraco, né? Então, vai ensinar os fracos a serem fortes, a descobrirem a sua identidade. Então, se você não fez, se você não pode e não fez, se você pode fazer alguma coisa e você não fez, então Javé defenderá a causa deles, né? Porque aqui, ó, não explore o fraco por ser fraco, nem oprima o pobre no tribunal, porque Javé defenderá a causa dele. Então, se você pode fazer alguma coisa por ele e você não fez, Javé vem e defende a causa dele. Então, cuidado, porque você estará enfrentando o próprio Deus se você não fizer aquilo que você precisa fazer enquanto filho de Deus e que temos a identidade dele, né? A imagem e semelhança. Então, nós precisamos fazer. Porque nós somos o quê? Nós somos sal e luz. Nós viemos para ser sal e luz. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho que ajudar as pessoas a sair da escravidão e a terem uma vida próspera, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais amável, né? Controladoras das suas emoções. Nós precisamos fazer com que as pessoas sejam mais amáveis. Ou seja, nós precisamos controlar nossas emoções,
Quanto mais conhecimento, mais entendimento eu tiver, eu tenho que passar, porque eu sou sal e luz. É para isso que eu vim nessa terra, né? Para que a gente possa conhecer o verdadeiro Cristo, que nos liberta, que nos salva, que nos libertou dos pecados, que nos redimiu dos pecados e vai nos levar para a vida eterna. Então, quanto mais eu conheço isso, mais eu sei, mais entendimento eu tenho, mais eu tenho que passar. Né? Olha lá, o 24 e 25. Agora são assim, né? É dois versículos, porque um completa o outro. Não se junte com pessoas coléricas, olha lá. Nem frequente gente raivosa. Você poderia acostumar-se com o modo delas e criar uma armadilha para si mesmo. Lembra que nós acabamos de falar ali? Que a gente tem que ter o quê? O coração, evitar as coisas, as emoções que nos vêm de fora, evitar o exterior, não jogar para dentro do nosso interior aquilo que a gente recebe diariamente do exterior que vem de fora das outras pessoas, mas saber o que a gente faz com essas emoções, para que ela não entre no nosso coração. Por quê? Quanto mais pessoas eu procuro raivosas, quanto mais eu estou no ambiente de pessoas coléricas, ou seja, das pessoas que ficam brigando a qualquer coisinha é motivo de briga, é motivo de discórdia, né? É motivo de... Né? Então você vai o quê? Você vai acostumar com esse modo também. Assim, né? E nem precisa muito, né? Nem precisa muito. O que nós precisamos mais é buscar entendimento, conhecimento e para que a gente possa transformar as coisas que vêm do fora e não jogar lixo para dentro da gente, né? Isso nós precisamos treinar muito, porque o mal, gente, ele é muito fácil de seguir, ele é muito fácil. E que nós precisamos sair desse tipo, né? Então aqui, ó, não se junte com pessoa colérica, porque se você se juntar, automaticamente você vai ficar igual. Lembra que a nossa ambiência, aqui, o ciclo de 5 pessoas mais ou menos ao meu redor vai me tornar, vai fazer com que eu me torne igual a eles. Né? Então, com quem eu quero caminhar para que eu seja melhor, para que eu seja uma pessoa melhor? Eu quero caminhar com pessoas coléricas, com raivosas, né? Para cair na armadilha, porque nós vamos criar uma armadilha para a gente mesmo, porque a gente vai cair dentro dela, né? Então, vamos cair não na armadilha, mas na bênção de Deus, né? Para a gente possa mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser, né? E para a gente sempre melhorar. Vamos lá agora, 26 e 27. Não seja como aqueles que se comprometem facilmente, tornando-se fiador de dívidas. Se você não tiver com que pagar, eles tomarão até a cama onde você dorme. Veja, a gente já viu isso também lá para trás, né? Quantas vezes a gente viu falar isso? A gente pode ajudar a pessoa? Ajude. Mas não seja fiador. Por quê? Porque você acabará perdendo até o que você tem, de repente. Porque se a pessoa não pagar, você vai ser responsável. Então, é melhor você ajudar a pessoa de uma outra forma do que fazer com que a pessoa entre em alguma dívida, em alguma coisa também, que depois ela também não vai conseguir sair daquilo e vai ainda levar você junto, vai arrastar você junto. Né? O 28. Olha que lindo esse. Não desloque as divisas de terra que os seus antepassados colocaram. Ou seja, não roube, não, né? Aqui na verdade é falar de roubo mesmo. Não roube aquilo que não é seu. Não tente buscar por inveja ou cobiça aquilo que é do outro. Tem uma passagem na Bíblia, depois eu vou ver certinho que livro que tá para falar para vocês. É uma história do rei, né? Do rei Acabe e a sua esposa. E ele queria uma vinha, e a vinha o homem chamava Nabó. E o Nabó tinha sua vinha, e ele desejava a vinha do Nabó, porque a vinha do Nabó ficava perto da propriedade dele, então ele queria aquela vinha. Mas a vinha de Nabó era herança dos pais. E ele jamais, porque o que era herança do pai era passado de geração para geração, de filho para filho. E ele, o rei, ficou entristecido, porque o Nabote não quis vender a vinha. Ele falou, não senhor, não posso vender, é meu único lugar que eu tenho, né? Não posso. E aí ele ficou triste. Aí a Jezabel, que era sua esposa, chegou e falou, o que está acontecendo com o meu rei, porque está triste? Né? E aí ela fala, porque o Nabô não quis vender. E aí ela diz assim, ele não quis vender? Então vamos decretar uma lei, que quem não obedecer ao rei em tudo que o rei pedir ou disser, deverá ser morto. Imagina o que ele fez, né? Ele ouviu a sua esposa, ou seja, ele não teve sabedoria nenhuma, né? Então, e ele foi lá. Então ele se encaixa aqui, você percebe que ele se encaixa aqui nos dois? No versículo 24 e 25 e agora
no 28. Porque no 24 e 25 falava pra gente não se juntar com pessoas coléricas, ou seja, a mulher dele era o quê? Era uma mulher sábia? Tinha sabedoria? Era uma mulher que edificava o lar? Não. Ela queria tudo para o rei, porque tudo que era do rei era dela. Ela queria ficar no bem bom. Não quero que meu rei fique triste, né? A menos, nem que para isso eu tenha que matar, tenha que mandar matar. Percebe? Então você conseguir as coisas a qualquer custo, não, isso não agrada a Deus. E aí acontece que ele vai lá, Nabó não obedeceu, foi morto e ele ficou com a vinha de Nabó. Né? Conclusão, não roube aquilo que não é seu. Por quê? Porque Javé vai ver. Né? Como ele fala aqui, ele não dorme, né? Ele não dorme e ele vai defender, como ele fala no versículo 23, Javé defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o tiverem oprimido. Então não oprima o fraco, não desloque as divisas, principalmente. O que é deslocar a divisa? Muitas vezes a gente acaba aproveitando de situações, né? Pessoas pobres e que estão endividadas, ou pessoas que querem vender alguma coisa porque estão passando por alguma necessidade, então ela quer vender um bem. E aí você quer tirar a qualquer custo esse bem da pessoa, então você oferece um valor menor, né? Então isso também é uma coisa que Deus desaprova. Né? O que é justo é justo. O que é justo e correto para o outro deve ser, para você, deve ser justo e correto para o outro também, tá bom? Então, vamos lá, 29 agora. 29 e 30. Não, 29 é o último, só tem 29. Você já viu um homem perito no seu trabalho? Ele será contratado para servir a reis e não a pessoa sem importância. Veja, o que é ser perito? É ser conhecedor, é buscar conhecimento, entendimento. E aqui eu vou explicar para você de uma forma que é muito legal. Olha aqui, ó. Então, ser perito em alguma coisa é aqui, ó. Na sabedoria, ser perito é passar por um ciclo de perícia. O que é esse ciclo de perícia? É um crescimento rumo à prosperidade, né? Rumo à sabedoria. Então, eu passo por um processo. São umas fases. O que são essas fases? Que não tem como a gente não crescer não tem como não crescer. E também não tem como crescer se você não passar por elas. E se você passar por elas, não tem como não crescer. Então, ó, buscar conhecimento. Então, Provérbios inteirinho estava falando para nós lá desde o começo. Todo o tempo ele vem falando para a gente buscar conhecimento. Né? Que você começa o quê? A viver algo novo. Né? Você começa a viver algo novo, buscar conhecimento, a viver algo novo. Que antes você não tinha visão. Ou seja, você não tinha conhecimento. Depois do conhecimento, você começa a ter o quê? Eu começo a ter o quê? Entendimento. E aí eu começo o quê? Aí eu começo a ter entendimento, vou vendo as coisas com mais clareza. E aí eu consigo o quê? Discernir. Então, olha, buscar conhecimento, entendimento e agora vem o discernimento. O que é discernimento? É separar aquilo que não me serve, né? O que é discernir? Discernir até sobre as nossas emoções, né? As emoções. Por que a pessoa me fez isso, eu fiz isso para ela? Então você está revidando, olho por olho, dente por dente. Não. O que é discernir? É saber o que é mal, o que é correto, né? E saber, e aí você separar aquilo que me serve, aquilo que não me serve, que tem sentido para minha vida. Então eu vou começar o quê? Quando eu então busquei conhecimento, entendimento e comecei a discernir, eu vou o quê? Eu vou aplicar. Eu vou aplicar todo esse conhecimento. E o que é aplicar? É exatamente nesse momento que eu entro no ciclo da perícia. Ou seja, eu sou um perito, um conhecedor. E é nesse momento, então, que eu vou fazer o quê? Que eu vou mudar de fase. Porque não tem como eu buscar querer coisas diferentes se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Não tem como eu sair de alguma coisa que eu quero sair se eu continuo frequentando os mesmos lugares. Não tem como eu buscar conhecimento se eu estou frequentando os lugares onde as pessoas só querem briga, só querem, né? Não tem como eu parar, limpar meu coração se eu continuo frequentando os lugares que sujam o meu coração. Então não adianta eu buscar coisas novas, não adianta eu buscar querer saber coisas diferentes se eu busco as mesmas coisas sempre. Não vai ter nunca as coisas diferentes, certo? Então o que é? Aplicar, então. É nesse momento que eu vou para uma outra fase, quando eu me torno perito. É nesse momento, então, que o homem será contratado para mudar de profissão, que ele fala lá, né? Você será uma pessoa importante, será contratado para servir o rei. Então, é nesse momento que ele se torna conhecedor. Ou seja, para mudar de uma profissão, eu diria que estamos prontos para avançar para águas mais profundas, né?
mais sabedoria estamos adquirindo. Então, quando eu começo a buscar conhecimento, e aí eu busco entendimento, discernimento, e eu começo a aplicar, e aí então eu vou tendo a sabedoria adquirida. Então, tudo começa a melhorar na nossa vida. Porém, não esquecendo que é uma luta diária. É dia a dia, com disciplina. Né? Então, que nós possamos ser peritos, né? Sermos peritos em nossas vidas. Que nós possamos buscar entendimento cada vez mais, discernimento, né? Entendimento, discernimento, para que a gente possa aplicar aquilo que eu estou aprendendo nas nossas vidas. Porque tudo que eu busco entendimento, conhecimento, eu tenho que fazer aplicar. Porque se eu não aplicar, se eu não tiver experiências, eu não vou me transformar. Porque é com as experiências que vem a sabedoria. Ou seja, com o fazer. Né? Experiências são os fazer. Se eu não faço nada, se eu busco, mas não faço nada, você vai ter um cérebro obeso, cheio de conhecimento, mas vazio de aplicação, vazio de experiências. Tá? Então, que nós possamos, cada dia, né? Não esquecendo que é uma luta diária. Então, cada dia que nós possamos buscar cada vez mais conhecimento, aplicar esse conhecimento, ter disciplina, dia a dia, todo dia, toda hora, tentando mudar, melhorando, né? Tentando não, fazendo mesmo melhorar, porque quem tenta não consegue não, fica só tentando, né? Então, nós temos que melhorar cada dia, buscar conhecimento, buscar disciplina. Então, olha lá. Primeiro, buscar conhecimento. Segundo, entendimento. Terceiro, discernir. E quarto, aplicar. E buscar limpar o nosso coração. Buscar as pessoas que estão mais próximas daquilo que eu quero para a minha vida, para que eu possa também mergulhar para as águas mais profundas, ter mais conhecimento, mais sabedoria. E Deus vai assim iluminando a nossa vida, né? Então, hoje nós terminamos o versículo 22. Que você tenha uma ótima quarta-feira. Que Deus te abençoe sua casa, sua família, seus filhos, né? A sua empresa, a sua prosperidade. E bora lá, né? Vamos buscar mais conhecimento. E evitar as coisas que sujam o nosso coração. Nosso coração tem que estar limpo, revelando aquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Fique com Deus. Bom dia!